Pessoal, vamos iniciar aqui, né, essa aula aí, que na verdade hoje é uma aula de complemento, tá? Sobre a questão da gestão de riscos, né? A gente já falou em algumas matérias, a gente vem falando aí dos acidentes, das questões envolvendo investigação, né? Tudo coisas que a gente já estudou, mas vamos entender alguns conceitos de riscos, né? Porque já vimos em algumas matérias, vamos ver em outras matérias, essa questão da gestão de riscos, ela é importante. Então, vamos entender os conceitos e essas classificações, tá, pessoal? Então, estou aqui apresentando o nosso slide aqui, tá? E aí a gente inicia aqui falando um pouquinho dos riscos ambientais. São riscos ambientais. Riscos ambientais são aqueles que podem trazer ou, de fato, ocasionar algum dano à saúde e à integridade física desse trabalhador nos ambientes de trabalho, né? E aí eles podem ter alguma daquela natureza prevista lá na NR9, né? Que pode ser natureza risco físico, químico, biológico, né? Ou até mesmo de maneira complementar, né? Os riscos ergonômicos da NR17 e os demais riscos de acidentes, né? Falando de concentração, né, no caso de agente químico, a gente está falando aí dos riscos e esse potencial da quantidade de agente químico, é, a gente vai falar, citar um pouquinho disso, né? Da intensidade também, quando a gente fala dos riscos físicos, por exemplo, intensidade do ruído, intensidade de vibração, né? Além de presença de agente biológico, né? São aqueles vírus, protozoários, fungos, etc. Ok? Então, a gente vai entender primeiro essa relação entre perigo e risco, tá? O primeiro passo aí do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, né? Ele fala para a gente fazer um inventário de riscos. Levantar o que tem e o que não tem de riscos na minha empresa, né? Até para eu conseguir trabalhar algum tipo de medida preventiva em relação a isso, tá? Então é necessário diferenciar, quando a gente está fazendo esse inventário de risco, diferenciar o que é perigo e o que é risco, né? A diferença de perigo e de risco. A regra é simples, gente, tá? Para existir risco, tem que ter a exposição, né, ao perigo, né? Então veja os exemplos, né, de perigo. O perigo vai ficar na coluna da esquerda, o risco na coluna da direita. Perigo, algo com potencial de causar o dano. Então, se eu estou nadando lá no mar, né, e tem um tubarão solto no mar, isso é o quê? Um perigo, né? Porém, para existir risco, eu tenho que estar exposto, né? Se eu estiver lá na areia da praia, vendo o tubarão nadando lá próximo, lá no mar, lá, isso não apresenta nenhum risco para mim, apesar do tubarão ser um perigo ali na água ali do mar. Beleza? Agora, a partir do momento que eu vou lá e eu vou nadar junto com o tubarão, né? Eu vou nadar no mar ali onde o tubarão está, onde o tubarão tem a possibilidade de me alcançar, me morder, etc. Eu estou me colocando em risco. Então, o risco é isso. O risco, se eu estou vendo o mar com tubarões, o perigo é o tubarão. O risco é eu ir lá me aproximar desse tubarão, eu ir lá nadar. Ok? Então, a gente teve alguns anos atrás aí, né, a questão do Covid, né? Então, por exemplo, Covid é o vírus, é o perigo, né? E o risco era eu ficar exposto a locais ali onde o vírus circulava sem a devida proteção, né? Secador de cabelo é o perigo, né? Eu secar o meu cabelo dentro de uma banheira com água, né? Enquanto eu tomo banho, eu me colocar em risco. Então, essa relação proporcional aí, ela é muito simples de ser entendida, tá, pessoal? Riscos, probabilidade da ocorrência de um evento definido no espaço de tempo que possa causar dano, né, à saúde, né, ou à integridade física, ou dano econômico ou financeiro à empresa e ao colaborador. Beleza? Perigo. Expressão de uma qualidade ambiental que apresenta característica que pode levar a um possível efeito maléfico para a saúde e para o meio ambiente ali do trabalho. Ok? Então, essas definições aqui, a gente tem um exemplo aqui, ó. A eletricidade é um perigo, né? Eu manipular, né, fazer manutenções em suas proximidades é um risco, principalmente se eu estiver sem utilização do EPI ou se eu estiver trabalhando numa rede energizada, isso é o risco, tá?
o perigo em si seria a eletricidade. Então, é importante que fique clara essa diferença para vocês entre risco e perigo, tá? Existe o perigo na manipulação de determinados produtos químicos, de produtos ou agentes biológicos, né? De se colocar num ambiente com esse tipo de situação, né? Então, o próprio agente ali em si, ele acaba sendo perigo e risco é eu estar em contato, etc, etc. Porém, o risco dessa atividade pode ser considerado baixo se for observado todos os cuidados necessários utilizando o equipamento de proteção adequado. Vamos lá, por exemplo, agrotóxico. Agrotóxico por si só, por ser um agente químico ali, ele representa um perigo para nós, né? Ele representa um perigo à saúde do ser humano ali, à saúde do trabalhador, beleza? Porém, eu em contato com esse produto, em proximidade, trabalhando ali sobre uma névoa desse produto, eu estou me colocando em risco. Por quê? Eu estou jogando para o acaso a probabilidade de eu, né, adquirir alguma doença, me intoxicar ou não, né? Contudo, a gente vai fazer uma correlação aqui de que se eu estiver usando a vestimenta correta, as máscaras corretas e manipular esse produto, esse risco ele baixa consideravelmente e ele pode chegar até numa situação de ser um risco aceitável. Não, tem um risco sim, mas como eu estou todo paramentado, todo equipado com os meus EPIs, isso não vai representar aí, vai representar, aliás, um risco baixo à minha saúde, né? Um risco baixo à minha integridade física, aos meus pulmões, à minha saúde ali pulmonar, etc. Tá? Então, a relação do perigo ela continua existindo, porém a do risco, quando eu entro com algum tipo de medida de controle, ela pode ser considerável, ela pode ser aceitável, baixo, alto, né? Quase zero, enfim, vai depender aí da medida de controle que eu tenho em relação a essa situação. Ok? Exemplos, vamos lá, os exemplos agora. Risco e perigo, alto risco presente, né? Então, ó, criança atravessando uma rua, né, com carros ali transitando, é um perigo, um risco ali alto, né, dessa criança se acidentar, ok? Quando essa mesma criança tá atravessando na faixa com o auxílio de um adulto, o risco, o perigo continua existindo, o risco ele está ali, só que ele começa a ser diminuído, né? Ele começa a ir para uma situação mais aceitável, tá? Ou questão de eu pegar essa criança e tirar do trânsito, levar para uma via ali onde é uma passarela, onde tem uma calçada onde não transita veículos automotores, né? Então eu tenho ali a probabilidade da eliminação ou controle desse risco, ou até mesmo a isolação desse risco, né? Vamos supor ali que eu estou transitando com a minha bicicleta na rua e com o meu filho do lado, né? Tem um perigo ali do carro me atropelar. E aí eu estou me colocando em risco porque, de fato, eu e o meu filho estamos na rua, no asfalto. Se eu vou andar de bicicleta nessa mesma rua, só que na ciclovia, que é um local destinado à passagem apenas de bicicletas, né? Eu estou me isolando desse risco, estou eliminando, né? Trazendo ali para quase zero a chance do carro me atropelar. Né? Eu acho que não sei se é o melhor exemplo, mas acho que deu para vocês entenderem. Tá? A questão é que a gente, né, nós, enquanto profissionais da área de segurança do trabalho, enquanto prevencionista, a nossa função basicamente é gerenciar esses riscos. Gerenciar mesmo, igual no PGR lá na na NR1, né? Fazer o gerenciamento, como que eu vou conviver, como que eu vou trabalhar, como que eu vou me portar durante o meu expediente, né? Na presença desses perigos todos que me cercam, né? Então, a avaliação de risco é um processo onde você estima a magnitude do risco para um determinado indivíduo, para um grupo, né, que no caso lá do PGR a gente chama grupo homogêneo de exposição, ou grupo heterogêneo de exposição, né, ou uma medição aí de risco por ambiente de trabalho, por setor e por aí vai, tá? Ou por função, enfim, traduzindo aí para vocês, ok? E aí, durante essas avaliações, a gente chega a conclusões ali, ou dá pareceres, ou faz os relatórios, né, decidindo, né, se o risco é ou não é tolerável.
né? Se ele é tolerável com a utilização de alguma medida preventiva ou se ele é intolerável, tá? Essa avaliação, identificação, estimativa dos riscos, desenvolvimento de opções, análise, gerenciamento, tomada de decisão, implementação de alguma medida preventiva, né? Até mesmo o monitoramento e as avaliações e reavaliações, né, no que diz respeito, por exemplo, a uma inspeção, elas devem ser feitas o tempo inteiro. Então, o técnico de segurança do trabalho é responsável por tudo isso aqui, tá? Seja ele o técnico de segurança CLT, seja ele um prestador de serviço, né? Trabalhando como um assessor, com consultoria, né? Ou assessorando ali alguma empresa, tá? Ele vai estar no que diz respeito a riscos, ou avaliando, ou identificando, ou estimando, ou desenvolvendo atividades ali, treinamentos, né? Fazendo gerenciamento, tomando decisões, implementando medidas preventivas ou monitorando e avaliando esses riscos ali constantemente. Para quê? Para evitar o acidente, né? Então tem aquela coisa de buscar o acidente zero, né? Buscar a não ocorrência do acidente, tá? Claro que quando a gente está falando dessas avaliações, desse monitoramento, dessa tomada de decisão, dessas implementações de medidas preventivas, nós estamos falando lá, se a gente fosse falar lá da pirâmide de Frankfurt, a gente estaria combatendo, né, sendo prevencionista na base da pirâmide, beleza? Que é lá onde tem os desvios, onde tem os pequenos acidentes, né? Quando não está ali os acidentes mais graves, os afastamentos, as mortes, né? Os óbitos, tá? Então, ó, funções nossas aí, né? Entre outras aí, comparar riscos, benefícios, analisar o problema do ponto de vista individual, né? Percepção do risco, né? Deve ser alta também, né? Analisar a viabilidade das ações, os impactos ambientais e econômicos ali das medidas que a gente vai tomar, ok? Riscos ocupacionais, né? Os riscos ocupacionais, eles vão levar, né, os trabalhadores, né, se colocando nessa situação, de fato materializando-se ali um acidente, tá? As situações de incapacidade para o trabalho, seja ela permanente ou temporária, ou até mesmo morte, né? Então, a incapacidade de trabalho, ela gera danos pessoais, né? Tudo decorrente do quê? Dos riscos. Então, danos pessoais como lesão corporal, perturbação funcional, doenças, etc. Ok? E aí a gente entende, né, que o risco é a probabilidade da ocorrência do evento não desejado, ou seja, do acidente de trabalho. Então, olha só, perigo, olha como que é a equação. A equação é bem simples. Eu junto perigo com o risco, né? Ou seja, existe o perigo, eu estou me colocando em risco, tá? E ele pode gerar o quê? Um evento indesejado ali, que é o acidente do trabalho. Esse acidente pode me causar o quê? Uma incapacidade de trabalho, temporária ou permanente. Ok? Que vão ser essas lesões corporais, essa perturbação funcional, né? Enfim, por aí vai, tá? Então, sempre quando você entender o risco, entenda que a probabilidade do acontecimento se materializar. E a parte do risco ocupacional está relacionada ao procedimento o quê? Do trabalho. Então, quando eu falo risco ocupacional, eu estou falando o seguinte: os riscos daqueles que a gente vem entendendo aqui e estudando, somado com o ocupacional, que é o quê? Dentro do trabalho. Dentro do mundo do trabalho, tá? Para a gente não ficar no exemplo lá da bicicleta, do tubarão, tá? Então, riscos ocupacionais quer dizer o quê? Os riscos, né, que ocorrem dentro da atividade laboral, dentro da empresa, dentro do momento que eu estou desempenhando minhas atividades ali como trabalhador, né? Trabalhador seletista, ok? Então, tudo que está relacionado com o trabalho, esses riscos relacionados ao trabalho, que podem causar acidentes, aí, incapacidades, a gente chama de riscos ocupacionais, tá? E aí eles recebem aquelas classificações que a gente viu lá no começo: físico, químico, biológico, ergonômico, né? Ou com os demais riscos lá de acidente, ok? E aqui nós temos essa tabela, tá? Quando a gente fala do risco ocupacional, nós temos essa tabela aqui que ela ajuda bastante a gente a entender, né? Já viu lá a questão do perigo, a gente viu a questão do risco, e aí ocupacional, ele tem a ver com o trabalho, e aí ele é classificado dentro dessas categorias aqui,
tá? Separado por grupo 1, 2, 3, 4 e 5, né? Nas cores verde, vermelho, marrom, amarelo e azul. E aí ele define bem. É por isso que lá, quando a gente vê lá na NR15, lá aquela questão da insalubridade, quando fala dos riscos físicos, a gente vê que todos eles estão sendo trabalhados lá dentro daquela atividade ou daquela NR15 lá, está basicamente trabalhando os riscos físicos, né? É claro que tem alguns outros também, mas basicamente os riscos físicos, né? Das atividades que a gente tem lá, né? Quando a gente está falando daquela SAP lá, em higiene ocupacional. Ok? Então, ó, dentro do grupo verde, que é o grupo 1, se encontram os riscos físicos, ruídos, vibrações, radiação ionizante, radiação não ionizante, frio, calor, pressão anormal, umidade, entre outros aí, não descritos. Ok? Grupo 2, que é o grupo vermelho, a gente está falando de produtos químicos, ou os riscos químicos, poeiras, fumos, neblinas, gases, vapores e qualquer substância ou composto de produto químico em geral. Grupo marrom, bactérias, vírus, protozoários, fungos, parasitas, bacilos, entre outros. Tá? Os ergonômicos previstos na NR17, tá? É o grupo 4, amarelo, risco relacionado a esforço físico intenso, levantamento de peso, postura inadequada, ritmo excessivo de produtividade, né? Que é quando a gente está sobrecarregado na atividade, né? Isso pode prejudicar, até mesmo a questão psicológica, gente, dentro do risco ergonômico, né? Então, eu estou com um trabalhador lá que ele está com muito serviço, eu chego e dou um monte de serviço para ele. Ele psicologicamente talvez não reaja bem, além do cansaço, do esforço físico, entre outros, tá? E aí eu estou falando para atividades laborais que exigem esforço físico, tá? Quanto atividades laborais, por exemplo, de telemarketing, ou atividades laborais aí mentais mesmo, né? Intelectuais, né? Sei lá, de fazer algum trabalho intelectual, algum trabalho no setor administrativo, dar aula, né? Estou aqui com 3 aulas, aí vem a minha supervisora e me empurra mais 2, 3 aulas, né? Isso ao longo do tempo aí, eu posso ter um esgotamento mental, psicológico também, isso também faz parte dos riscos ergonômicos, tá? Trabalho noturno ou diurno, jornada de trabalho prolongada, né? Que são aquelas horas extras, né? Sei lá, eu fui contratado para fazer 8 horas e aí eu trabalho 12, 14, né? Essa jornada prolongada, ela vai trazer um malefício, pode me gerar uma doença, né? Também do trabalho, além de questões de doenças osteomuscular, né? Entre outros, tá? Então, tudo dentro do risco ergonômico, tá? Monotonia, repetitividade, por exemplo, trabalho de check-out, né? Pessoal que trabalha digitando, ou pessoal que trabalha lá no mercado passando compra lá no caixa do supermercado, né? Que faz, né, um trabalho monótono, tem muita repetitividade, né? A gente tem essa questão da monotonia e da repetitividade também no ergonômico. E algumas outras situações aí que possam causar estresse físico e psíquico, tá? Então, síndrome de burnout, né? O estresse psíquico ali, né? O estresse no trabalho, aquela cobrança, aquela pressão, também é uma questão ergonômica também, tá? Do risco ergonômico, ok? Tranquilo? Por fim, nós temos o grupo azul, que são os outros riscos não elencados, né? Que pode gerar algum tipo de acidente. Então, chama de riscos de acidente. Arranjo físico do ambiente de trabalho inadequado, máquina e equipamento sem proteção, ferramenta com defeito, iluminação inapropriada, eletricidade, probabilidade de um incêndio, de uma explosão, né, de um material cair no seu pé, na sua cabeça, escorregar, né? Animais peçonhentos que não são venenosos, e outras situações que possam contribuir para algum tipo de acidente que cause lesão. Ok? Então, essa é a tabela de riscos ocupacionais, tá? Isso aqui tudo tem que ter a ver com o serviço, ou na iminência de você se colocar em risco, ou esses perigos, eles têm a ver com a atividade laboral, beleza? Uns causando lesão corporal, ou doença, e por aí vai, tá, gente? Riscos físicos, então a gente tem a questão do ruído, né? É uma sensação sonora, desagradável, não não natural, né? Meio que indesejada, inútil aí, que pode
ser um ruído intermitente ou contínuo, né? Aquele barulho contínuo ou intermitente. Tá, 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 né? Pode ser mensurado, né? Então, lembra assim, para facilitar para vocês, que a boa parte, a grande maioria dos riscos físicos, eles podem ser mensurados. Então, eles estão passíveis de ser detectados através de análises quantitativas, de quantidade mesmo, tá? Então, tem um exemplo aqui do ruído, né? A gente já viu isso, ou vai ver isso aqui, né? A questão do ruído aí, 85 decibéis, o tempo de exposição, né? Então, por aí vai, tá? Temos vibrações, radiações ionizantes, né? Vibração se caracteriza por quê? Pela oscilação de um corpo sólido, né? Em uma determinada posição, transferindo esse movimento para o trabalhador, para o corpo do trabalhador, para a parte do corpo do trabalhador. Tá? Radiações são formas de energia que transmitem ondas eletromagnéticas, podendo ser do tipo ionizante e não ionizante. Tá? A não ionizante, tranquilo, né? Agora, a ionizante, ela é perigosa, porque ela ataca células, né? Ela pode ser cancerígena, tá ok? Pressões anormais, né? Que são aquelas situadas sobre pressão atmosférica anormal, ocorre nos trabalhos aí que você realiza aí subterrâneos, tubulações de ar comprimido, máquina de perfurações, caixões pneumáticos, trabalho executado sobre grandes profundidades ou grandes altitudes, mergulhadores e por aí vai, tá bom? Risco químico, né? Eles vão se dividir em algumas categorias, os riscos, né? Químicos. Gases e vapores, líquidos e sólidos, ok? Gases e vapores normalmente são irritantes, asfixiantes e anestésicos. Né? Por exemplo, amônia, né? Ele age aí asfixiando e também anestesiando a pessoa desmaia, a pessoa tem uma sensação de desfalecer, né? Então, os gases e vapores atuam nessa situação. Já os líquidos, né, eles se materializam ali através de névoas e neblinas, né? Ou no estado líquido mesmo, por assim dizer. Ok? Sólidos, em formas de poeiras ou fumos, ok? Minerais, vegetais, alcalinos, né? São alguns exemplos de poeiras e fumos aí, tá ok? Poeira, gente, se eu tiver na mineração lá, tá? E tem aquela poeira lá, sei lá, de um britador de uma pedreira lá, num processo de extração de calcário, por exemplo, né? Aquele produto lá, o calcário é um químico, né? E ele em micropartículas, se eu respiro ele, ele vai trazer prejuízo para o meu pulmão. É um exemplo da poeira química, ok? Ou pode ser outros tipos de poeiras e de fumos metálicos aí, né? Na fusão de metais, por exemplo, né? Eu tenho fumos, né? O pessoal que trabalha com solda, né? Eu tenho uma fusão de metais lá em alta temperatura e aquela fusão de metais desprende gases, fumos, aqueles fumos do químico do metal, sei lá que tipo de metal que eu estou fundindo ali, né? Cobre com magnésio, cobre com metal, magnésio com metal, ele vai trazer aquela fumacinha, né? Que se eu respiro ela, ela pode ser tóxica, né? Pode trazer algum prejuízo também a pulmão, né? Gerar algum tipo de doença cancerígena e por aí vai, ok? Riscos químicos, eles se dividem em gases, vapores, líquidos, sólidos, né? Podem se formar aí aerosóis, aerodispersóides, né? Que é aquelas partículas que se dispersam pelo ar, né? Que são partículas inferiores a 100 micras, né? Que é uma unidade de medida lá dessas partículas, ok? Gases, vapores, né? Então, substâncias em condições de temperatura e pressão que vão se desprender aí no estado gasoso, por exemplo, GLP, hidrogênio. GLP é engraçado, né? Porque ele não tem nem cor nem cheiro, né? Ah, professor, você está mentindo. Lá porque o gás lá de casa, quando eu deixo o gás ligado, fica aquele cheiro. Aquele cheiro ele é adicionado artificialmente, né? A botija, o botijão de gás ali, para ser realmente servir como um alerta de segurança ali, que ele está vazando. Mas em natura, ele não tem nem cor, nem cheiro, tá? Hidrogênio, ácido nitrílico, butano, amônia, entre outros, tá? Vapor, né? Fase gasosa ali da substância também, né? É, numa condição ali entre
ele está no estado gasoso, quase entrando em estado líquido. Esse é o vapor, ok? Geralmente esse gás ele está em temperatura alta, né? É, e aí, por exemplo, vapores de água, vapor de mercúrio, metálico, vapor de naftalina, entre outros, tá? Névoa, substância que se degradam, né, mecanicamente aí. Por exemplo, o spray lá do aerosol, lá do Rexona que você usa, né? Ali é um exemplo de névoas, tá? Então, o tamanho dessa partícula, né, em micras, ele varia de 0,1 a 10 micras, né? Se for superior a isso aí, já não está no estado de névoa, tá? Neblinas, de 2 a 60 micras, né? São aqueles vapores que facilmente são visíveis, tá? Tipo a neblina mesmo do raiar do dia, do nascer do dia ali, que a gente vê num dia, né, numa variação de um dia frio para um dia quente, numa variação aí, às vezes, de pressão atmosférica, de altitude, etc. A gente vê essas neblinas mais facilmente, ok? Fumos, né, que são partículas aí de 1/10 de micra, né, 0,1 micra, né, e a gente tem aí fumos de chumbo, cobre, né, como eu disse, é bem comum a gente presenciar, né, ou se deparar, né, nessas fusões ali de metais, né? Principalmente se for uma indústria de fundição metálica, né? É, nessa área metal mecânica a gente tem mais facilidade, mas o mais comum mesmo é a gente pegar o exemplo da solda, tá? Do processo de soldagem. Então, são partículas sólidas geradas mecanicamente, né, na ruptura de partículas maiores cujo tamanho varia entre 0,1 até 25 micras, né? Essa é a definição aí. Poeiras minerais, sílica, besto, carvão mineral, poeira vegetal, algodão, bagaço de cana, né? Poeiras alcalinas, calcário, carvão, pedra, né? Cal, um monte de coisa aí que pode gerar poeiras, tá? Podem ser classificados os riscos químicos em irritantes, asfixiantes, anestésicos, narcóticos, alérgicos, né? Tem gente que gosta muito do narcótico aí, né? O exemplo lá, o que? O tabaco, né? O cigarro, né? É o químico narcótico, né? Que ele tem, é, além dele ser ali, prejudicial, ele tem o efeito narcótico no cérebro, na sinapse cerebral, né? Então, a nicotina dá o prazer, etc, etc. Tá? Alérgico, cancerígeno, pneumo, essa é difícil, tá, gente? Desculpa o perdão da palavra, mas é pneumocónicos, né? Então, são os exemplos aí. É legal que o cigarro, ele 90% disso aqui, ele é também, tá? Ele às vezes só não é asfixiante, mas para quem não tem alergia, né? Mas o resto tudo aqui ele é, ok? Riscos biológicos, a gente já viu, né? Os ergonômicos também já falei bastante, né? Inclusive, a OIT se preocupa muito, né? A Organização Internacional do Trabalho, no que diz respeito à ergonomia. Ela toda hora está soltando resolução, né? Está legislando em cima aí dessa questão ergonômica, né? As insalubridades já vi, já falei, né? Aliás, tá lá presente na NR15, né? E junto com seus anexos, principalmente falando de ruído, exposição a calor, radiação ionizante, trabalho em condição hiperbárica, frio, vibração, umidade, poeiras minerais e produtos químicos. Então a NR15 trata dessas insalubridades. Professor, o que é insalubridade? Já esqueci, não lembro. Do que você está falando que eu ainda não vi? A insalubridade é aquele adicional que a NR15 prevê quando uma dessas situações de trabalho acontece e as medidas preventivas, né, os EPIs, os EPCs, não são suficientes para conter, para trazer esse risco para uma condição aceitável. Aí o que eu faço? Deixa o trabalhador trabalhando lá e aí eu pago a insalubridade. Pago para ele ficar doente, literalmente é isso mesmo, com outras palavras. Pago para ele se colocar em risco. A NR16 também versa aí, né, sobre atividades perigosas, principalmente no que diz respeito a explosivos, líquidos, inflamáveis, entre outros aí, né, ou situações aí de periculosidade, tá? Então, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês neste complemento, tá? Dessa aulinha de complemento aí para vocês. Agradeço a atenção de todos aí, fiquem com Deus aí, até a próxima. Tchau, tchau.